Olá pessoal, eu estou aqui em Limoeiro do Norte. Como vocês podem ver aqui, eu estou na margem do rio. Esse trecho aqui ainda também é um dos braços do rio Jaguaribe, mas nesse trecho é conhecido como Rio dos Bodes. E eu já cheguei a gravar outros vídeos aqui. Vocês podem ver, está com bastante água. Estou perto da planta dessa oiticica gigante aqui que vocês estão vendo. Se eu não me engano é o mesmo local onde eu gravei o vídeo sobre o Jurupari, porque pode ter sido naquela marezeira ali, eu não lembro direito. E hoje, assim como esse outro vídeo, eu venho falar de uma entidade antiga, uma divindade, que no passado foi cultuada por diversos povos indígenas. Ela é de extrema importância até hoje, e atualmente ela é praticamente esquecida. O nome dela é Tamaim. Tamaim, assim como o ambiente que estou mostrando a vocês nos faz supor, já nos dá essa identidade, ela é a própria Mãe Terra. Por isso que escolhi esse ambiente, onde tem a água, a terra, a árvore, a vida. Ela é a própria Mãe, a Mãe Terra. Na mitologia grega, a correspondente dela seria Gaia. A própria Mãe Terra, como vocês podem saber, ela é a responsável por toda a vida, por dar a vida ao mundo. Ela é a deusa da vida, a deusa mãe, a deusa, a senhora do todo. E na cultura indígena, Tamaim, ela é responsável pela vida não somente dos animais, das plantas, como também ela é responsável pela criação dos minerais e também pela própria vida humana, que também é um animal, e a vida de todos os encantados. Tudo que há é filho de Tamaim. Animal, planta, fungo, bactéria, ser humano, os encantados, tudo que tem vida é filho de Tamaim. Tudo veio de Tamaim. E Tamaim, ela criou e ela forneceu tudo. Ela criou para que haja o equilíbrio, para que nenhuma espécie sobre, tenha de mais, e nenhuma espécie tenha de menos. Por isso que ela criou junto com um sistema onde traz o equilíbrio natural. E para cuidar desse equilíbrio, ela escolheu alguns seres e deu a eles o raciocínio, a razão. Entre esses seres está o ser humano e também todos os encantados que usam da razão. Os encantados vivos, os encantados mortos, tudo veio de Tamaim para eles, para que ele ajudasse todas as outras espécies a manter esse equilíbrio. Mas com o tempo, esses seres eles esqueceram sua função natural, pois para ela manter o equilíbrio, cada ser carrega uma função natural. Cada ser carrega a sua função na natureza, para que nenhuma espécie cresça demais e nenhuma espécie diminua demais. Mas esses seres dotados de raciocínio, eles esqueceram que eles também são animais, como todos os outros. E com o tempo, muitos deles esqueceram qual é a sua razão natural, a sua função na natureza, e se desvirtuaram totalmente da função para a qual Tamaim criou eles. Aí então, em vez de colaborar com o equilíbrio, eles passaram a causar o desequilíbrio, passaram a distorcer a realidade. E então, mas Tamaim é uma mãe justa, uma mãe que cuida dos seus filhos. Tudo o que eles precisam, ela fornece. Tudo o que eles necessitam, ela dá. E para tentar trazê-los de volta à sua função natural, para tentar fazer eles relembrarem quais são a sua função natural, que com o tempo, de geração em geração, foi se afastando, foi se perdendo. E para muitos hoje é até desconhecido, inclusive para os seres humanos, ela criou um fenômeno chamado a Justiça de Tamaim. No que consiste a Justiça de Tamaim? A Justiça de Tamaim, ela não podia ser levada ao mundo pela voz. Nenhum ser racional tem o poder de divulgar ela como um princípio. Apesar de fazer isso, eles não entendem por completo como é a Justiça de Tamaim. Por causa que, se ela fosse transformada por princípios, corria o risco de ser distorcida. Corria o risco da justiça ser modificada de uma cultura para outra, de uma geração para outra, de uma pessoa para outra, e acabar trabalhando de uma forma totalmente do que Tamaim deseja. Que a Justiça de Tamaim, ela tem como função
trazer de volta a lembrança, o desejo, a função natural dos seres que se desvirtuaram, que abandonaram sua função natural e criaram outras funções no mundo. Então ela tem que ser algo que consiga transpassar culturas, que consiga transpassar filosofias. Ela é algo que tem que acontecer natural e que os seus filhos, os filhos de Itamaiim, ao passar por ela, vão aos poucos recuperando as lembranças, a noção do que ele tem que fazer na natureza, de como ele tem que colaborar com o equilíbrio natural, de como ele tem que restaurar a natureza. Então ela funciona da seguinte forma: sempre que um de seus filhos se desvirtua do caminho, faz ações que vão levar ele para longe do caminho, as próprias ações dele geram consequências que vai puni-lo, vai penalizá-lo de alguma forma, que se existir ainda um pouquinho do que seja, que vai existir vestígios de sua função natural dentro de você, que esteja bem ativo, que esteja bem firme, essas consequências vai fazer eles repensar os atos, vai fazer eles modificar suas atitudes e lentamente vai trazer eles e aqueles que ele pode influenciar a voltar para a sua função natural, para o que ele foi feito, para que sua espécie para a forma que sua espécie tem que colaborar com a natureza. E cada vez que ele fizer uma ação que colabore com essa função natural, que enalteça, que aproxime ele da sua função natural, mesmo que ele não perceba, mesmo que seja inconsciente, a justiça de Itamaiim vai pegar essa ação e vai recompensar ele. Vai ser uma ação que ele vai perceber que fez bem não só a ele, mas ao meio, à sociedade, aos seus entes queridos, a quem está próximo a ele e à natureza. Então isso vai incentivar ele a progredir. De certa forma ela puxa um pouquinho do behaviorismo, da psicologia de Skinner, a ideia de estímulo e resposta. Só que de uma forma tão natural que a pessoa não percebe que teve uma interferência de um ser pensante por trás. Vai parecer que suas ações levaram aquilo por uma força natural, uma forma natural de acontecer. Então, vai levar ele a não ter uma resistência. Vai levar ele a querer continuar adiante a justiça. A se render à justiça de Itamaiim, a voltar devagarinho, a passos lentos, a sentir a sua função natural e cumprir sua função natural. Voltar a colaborar com a sociedade. E o que acontece? Quando uma pessoa se aproxima da sua função natural, quando a pessoa carrega na sua essência uma forte conexão com sua função natural, com a natureza, com o que Itamaiim preparou para a espécie dele, não só uma pessoa, mas isso funciona não só para humanos, como também para os encantados, para os seres racionais e até para alguns seres que, mesmo que não sejam dotados de razão, estejam se desvirtuando de seu caminho. O que acontece? Quando essas pessoas se aproximam cada vez mais da sua função natural, elas se tornam antenas. Antenas de Itamaiim. E o que seriam as antenas de Itamaiim? Aquela pessoa, a força dela, o pensamento dela de cumprir aquela justiça, de voltar às suas raízes, à sua essência, à sua natureza, ela vai interferir um raio em torno dela. E a justiça de Itamaiim vai tocar mais forte as pessoas que estão em torno dela, as pessoas que têm conexões com ela. Então ela, querendo ou não, ela se torna uma antena. Por causa que assim como Itamaiim criou a vida, ela está na vida. Tudo que tem vida tem um pouco de Itamaiim nela. Ela se tornou uma antena. E da mesma forma que pessoas são escolhidas por Itamaiim para se tornar antenas, pessoas podem se oferecer para se tornar novas antenas de Itamaiim e continuar espalhando a justiça de Itamaiim pelo mundo. Pois era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Um pouco sobre essa deusa antiga, a deusa mãe de vários povos indígenas, que atualmente, devido à influência cristã, ela foi rebaixada a uma santa.
que os santos são o quê? Os santos são pessoas que foram reconhecidos por seu poder, por sua benevolência, e se tornaram os intercessores dos seres espirituais, dos deuses, dos guias espirituais e tudo que for possível. Então, dentro do cristianismo, o que aconteceu? Quando o catolicismo se deparou com a crença de Itamaiim, com a poderosa forma de Itamaiim, a justiça que ela tinha, então ele fez o quê? Essa não pode ser demonizada. Essa aqui, ela é nobre demais para se tornar um demônio, para ser considerado um demônio. Não vamos deturpar a ideia dela, a missão dela, a função dela. Vamos fazer o quê? Mas também não podemos deixar ela acima do Deus maior dos cristãos. Então vamos convertê-la a um santo, a uma santa. E essa santa é popularmente conhecida como Nossa Senhora da Montanha. Exatamente porque a montanha faz a referência à terra, à Mãe Terra. Ela é algo nobre, algo visível, algo notável, uma representação da Mãe Terra na natureza. Então ela foi isso. Se você for pesquisar por Itamaiim em qualquer canto que você for ver, o nome vai ser achado. Você vai encontrar o nome Itamaiim, mas ela vai estar sempre associada à Nossa Senhora da Montanha. Ela não vai estar associada à Deusa Mãe, a Mãe Justa, a Mãe da Justiça, uma divindade que além de ser a Deusa Mãe, foi necessário se tornar a Deusa da Justiça para conseguir trazer o equilíbrio ao mundo, à natureza, a tudo que ela criou. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje, pessoal. Até breve com outros conhecimentos, com outras narrativas, com o que mais eu puder fornecer, com o que mais a equipe Alendox puder trazer para vocês. Para preservar, para construir, para manter o conhecimento do mundo e também para colaborar com a justiça de Itamaiim. Até breve, pessoal.